Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, criador deste canal Traduzindo a Renda Fixa. O assunto de hoje é reserva de emergência, o que não só na minha opinião, mas também de especialistas na área, é um dos principais assuntos na área de investimentos, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Mas afinal, o que é reserva de emergência e para que ela serve? A reserva de emergência é um investimento no qual você coloca seu dinheiro, no qual ele tem liquidez diária, ou seja, a qualquer dia útil da semana você pode fazer o resgate do valor total ou parcial justamente para alguma eventualidade. Ou seja, por exemplo, problema com o carro ou alguma cirurgia inesperada de um acidente, do esporte, alguma coisa assim, ou seja, qualquer coisa que gere gasto e que não estava no seu planejamento, tá? Bom, e como investir nela, tá? Quais são os títulos recomendados para a reserva de emergência? Antes de falar dos títulos, tá? Só uma pequena observação. Tem pessoas que acham que a poupança é um bom investimento para isso. Eu digo assim, ó, opinião minha, tá, pessoal? Opinião minha. Não, não é. Por quê? Porque é o seguinte, ó, pessoal, a poupança nova, desde 2012, tá? Ela paga 70% da Selic, tá? Hoje está em 0,37% ao mês. Se for poupança antiga, que era até 2012, onde era 0,50 ao mês, pô, aí era ótimo, né? Mas a poupança nova não é bom investimento. Claro, se quiserem podem fazer, mas não é. Então assim, agora voltando ao assunto. Quais são os títulos mais indicados para esse tipo de investimento? Tá? CDB de liquidez diária. Bom, aí o que acontece? O bom é procurar em CDBs, deste caso, né, de liquidez diária, que rendam pelo menos 100% do CDI. Ou seja, hoje seria um CDB que renderia 6,40% ao ano. Esse já seria uma boa aplicação para esse caso. E por que liquidez diária? Porque você pode sacar ele a qualquer dia útil da semana, tá? Ele também tem prazo de vencimento, mas como tem liquidez diária, não importa, pode sacar dia seguinte a aplicação até o dia do seu vencimento, qualquer dia útil da semana, tá? Claro, tem os tributos, né? Estarão aqui do lado, né, informado, tanto imposto de renda como o IOF, conforme o prazo, né? E assim, pessoal, é um bom investimento. Outro título muito bom para investir para esse tipo de finalidade é o Tesouro Selic, tá? Eu comentei no último vídeo sobre o Tesouro Direto e suas modalidades e comentei também que eu não ia falar naquele vídeo porque ia comentar sobre a reserva de emergência quando eu falasse dele. E justamente é esse, Tesouro Selic, que é a outra modalidade de Tesouro Direto, tá? E assim, ó, nessa modalidade de Tesouro Direto, o Selic, por que ele é recomendado para esse tipo de investimento? Pela baixa volatilidade dele, tá? O Tesouro Selic, ele acompanha a taxa Selic, tá, pessoal? Hoje é 6,50% ao ano, tá? A taxa Selic, né, que é a taxa básica de juros, né? E assim, uh, claro que outra questão, pessoal, assim, colocando em relação a esse título. Tesouro Selic, né? Só uma pequena correção da informação. Ele acompanha a taxa Selic, sim, mas não a Selic da taxa básica de juros, e sim a Selic Over. Mas afinal, o que seria Selic Over? Selic Over é a taxa Selic verificada diariamente pelo Banco Central, tá? Hoje essa taxa está em 6,40% ao ano. Mas geralmente é assim, é uma diferença mínima entre a Selic verificada via Copom ou essa ali, tá? Tranquilo. Bom, nesse caso do Tesouro Selic, é um título público, tá? De renda fixa, no qual você também, assim como todos os outros títulos do Tesouro, tem liquidez diária. Mas a diferença desse título para os demais é que você, ao vender o título de forma antecipada, não corre o risco de perder dinheiro, porque nos outros você até pode perder conforme a venda,
tá? Dependendo do dia que você vende, você até pode perder, mas no Selic você não perde. Só que assim, pessoal, no caso do Selic, Tesouro Selic, tá? O ideal é deixar pelo menos uns 20 dias corridos a aplicação ali, tá? Porque assim, o preço de compra dele não é o preço de venda, tá? Então assim, se você aplicar um valor no Tesouro Selic, aguarde alguns dias, porque geralmente nos primeiros dias você vai notar uma perda financeira, mas que aos pouquinhos vai começando a se recuperar e provavelmente ali pelo dia 16, 20 em diante já vai começar a ter lucro, tá? Bom, tributação. O Selic, assim como os demais títulos do Tesouro Direto e também da renda fixa privada, né, dos títulos privados, todos eles têm IOF e imposto de renda das mesmas regras. A única diferença é que no Tesouro, qualquer dos títulos, inclusive o Selic, tem a taxa da B3, que é 0,25% ao ano, que é cobrada 2 vezes ao ano, né? Então daria 0,12 alguma coisa por semestre, tá? Ou seja, uma taxa irrisória, tá, pessoal? E assim, ó, outra coisa, e nesse detalhe, né, aproveitando para falar, entre CDB liquidez diária e Selic, eu particularmente prefiro o CDB liquidez diária nesse caso. Claro que se ambas os títulos forem com a mesma taxa de juros, tá? Por quê? Justamente pela questão da taxa da B3, que é da Bovespa, tá? Porque lá estará custodiado o título de vocês do Tesouro, tá? Mas assim, a questão de rentabilidade assim é mínima, talvez ali dependendo do valor que se coloquem ali vai dar centavos de diferença, tá? E assim, em relação a essa reserva de emergência, não quer dizer que tem que aplicar de uma vez só, tá? Podem aplicar todo mês, se quiserem, tá? Mas o ideal para construir ela é aproximadamente 2 a 3 meses de salário que vocês ganham, tá? Vamos supor, vou tentar economizar algum valor todo mês, tá? Então é assim, economiza, aplica lá. Após formada essa reserva de emergência, aí sim pode se aventurar nos outros tipos de título, tanto renda fixa como renda variável. Por que isso, pessoal? Porque geralmente os títulos que pagam mais na renda fixa, eles têm prazo X de vencimento, né? Por exemplo, vou aplicar um CDB que vence em 3 anos, que rende bastante. Não, tranquilo. Só que aí é aquela questão, é 3 anos. Tá? O dinheiro vai ficar parado nesse investimento por 3 anos, como no caso desse exemplo. Então essa reserva de emergência ela é muito importante justamente para isso, porque se surge uma emergência, tá? Tem a possibilidade até de resgatar um CDB de 3 anos, o valor um pouco antes, mas aí depende do banco também. Mas assim, nesse caso, em tese, teria que deixar o dinheiro lá por 3 anos parado, sem poder utilizar. Então, por isso, a reserva de emergência, tá? Então, assim, ó, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? E assim, os próximos vídeos eu vou mudar um pouquinho a temática. Por quê? Porque esse encerra a primeira parte da renda fixa, onde explico os principais títulos e os principais meios de investimento. A partir do próximo vídeo eu vou começar a falar sobre questões pontuais de alguns títulos e também apresentar ao longo do tempo outros títulos também, tá? Porque existem mais títulos da renda fixa que eu não falei ainda, tá? Então assim, pessoal, até mais, até o próximo vídeo.